conversa com Luiz Felipe Pondé. Às 9h14, Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista, conosco ao vivo aqui no Jornal Gente para falar sobre eleição dos Estados Unidos. O que te chama a atenção nesse momento na disputa entre Joe Biden e Donald Trump, Pondé? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Olha, fora o fato de que essa eleição parece que não é uma eleição só sobre quem vence, Biden ou Trump, mas é uma espécie de teste da institucionalidade da democracia americana, né? Recentemente, um artigo dizia que a última vez que alguém ameaçou de não aceitar o resultado de forma dramática foi quando os estados do Sul recusaram a eleição de Abraham Lincoln, né? E isso desaguou na secessão. Fora os tons dramáticos que estão sendo colados, eu diria primeiro uma coisa de fundo, sabe? O Trump, que é normalmente apontado como uma figura deletéria e tal, ele não me parece a causa de processo nenhum. Portanto, a derrota do Trump nessa eleição não me parece que garanta nada com relação à democracia sair do seu mal-estar em que ela vive hoje, tá? Porque o Trump é muito mais uma espécie de sintoma do que propriamente a causa. Por exemplo, tem uma pesquisa recente, em Cambridge, na Inglaterra, que fala que democracias que ainda estão bem consigo mesmas, tipo a da Dinamarca, né, que a gente tem que levar em conta que tem umas 15 pessoas, são democracias que veem com razoável validade a transparência pública, não tem muita desigualdade social, não tem uma heterogeneidade cultural muito aguçada e, portanto, a democracia americana hoje ela está tomando um susto porque os americanos estavam acostumados a pensar que só no Egito dá errado a democracia e no Iraque, né? Mas a democracia é um regime histórico, então a gente tem que ficar atento porque ele é o melhor regime que a gente conhece, mas isso não está garantido. Tem um outro fator, portanto, assim, ligado a esses aspectos de fundo, que é o seguinte: a democracia americana ela tem a eleição, digamos assim, para presidente especificamente, como todo mundo sabe, não é uma eleição direta, né? São os delegados que elegem. Depois disso, se é questionada, vai para o Supremo. A importância da última juíza alinhada com Trump aparece aí, né? Se vai para o tapetão, como se falava no futebol aqui no Brasil. Mas esses elementos indiretos, que vão desde os delegados com a possibilidade de passar pelo Supremo, como no caso de Gore versus Bush, alguns anos atrás, até o fato de que, em algumas situações, o presidente pode acabar sendo eleito pela Câmara de Deputados, enquanto que o vice pelo Senado. Todo esse emaranhado de coisas que foram sendo criados a partir do final do 18, tem um volume chamado Federalista, que são textos discutindo essa Constituição da democracia americana, tem uma característica. Por um lado, alguns entendem que esse sistema foi montado para preservar os privilégios de uma classe latifundiária escravocrata que queria tirar das pessoas a possibilidade da maioria escolher os seus primeiros mandatários, certo? O argumento desses autores na época era preservar a institucionalidade da democracia da tirania da maioria, como se falava na época. O resultado é que hoje esse sistema indireto, complexo, diferente de um estado para outro no seu modo de contar e de votar, acabou causando que hoje se sente como um grande mal-estar da democracia americana, que é, você pode ganhar no voto direto, mas perder no colegiado. Pois certo? É, aliás, como aconteceu com a Hillary e o Trump. Pois é, até você me dá a oportunidade aqui de novamente tocar nesse assunto, não é? Porque é algo que sempre gera dúvida aqui no nosso ouvinte. É um modelo tão diferente de eleição, não é? Por que um candidato pode vencer a eleição no voto direto e perder no voto indireto? Porque, como você contava para o nosso ouvinte, quem sacramenta a eleição é um colégio eleitoral, 538 representantes dos estados. E, normalmente, com exceção de 2 estados menores, nos outros 48, a regra é a seguinte: quando o candidato vence naquele estado, todos os representantes do colégio eleitoral votam naquele candidato. Ou seja,
tanto faz, generalizando aqui, falando de uma forma meio grotesca, mas tanto faz que num estado um candidato vença por 51-49 ou 90-10. Porque no colégio eleitoral ele vai levar 100% The winner dos votos. takes all, eles dizem. Exatamente. O vencedor leva tudo. É por isso que essa distorção pode ocorrer, de você ter um candidato que vence no total dos votos do país e outro candidato que vence no colégio eleitoral. E ainda né? mais esdrúxula é essa eleição americana, Thaís, porque tem alguns estados que pegam os delegados e dividem de acordo com a representatividade local. Por exemplo, se o candidato teve 60% dos votos, ele leva 60% dos delegados. E tem outros não, porque eles são uma federação, é uma república federativa. Cada estado faz as suas próprias leis e cada um define de que maneira vai ser a escolha. É muito complicado. Então esse é um outro elemento, Mariana, essa federação radicalizada, de certa forma. Os Estados Unidos, ele nasceu como colônias independentes, né? E que não tinham, assim, evidentemente, a intenção de se transformarem no país único. Então, a Constituição, e quando eu me refiro aqui não à Constituição o papel, estou falando Constituição no sentido histórico, do regime americano, além de querer combater a tirania da maioria, um defensor desse sistema poderia dizer o seguinte: olha, essa é uma das formas de se defender a democracia do populismo da maioria. Apesar que na prática não deu certo, porque o Trump é um populista. O que a gente percebe é que o populismo não está colado no número de pessoas necessariamente. Mas um outro elemento que a democracia americana, esse volume, que é um volume bastante grosso de artigos, né, de 3 autores, chamado Federalista, e esse volume fica muito claro essa questão que você apontou aí. A busca de manter os estados autônomos em relação ao regimento unívoco, único. Então, cada estado decide como funciona. Por exemplo, tem estados que o resultado vai sair na quarta, tem estados que vai sair na quinta, tem estados que não tem previsão nenhuma, então ficam esperando o resultado sair. Ou seja, esse modo que é formalmente diferenciado, ou seja, tem métodos diferentes, portanto, os resultados são supostamente diferentes e não unificados por Washington. Os americanos não têm nenhuma grande parte dos americanos não tem nenhuma grande simpatia pela centralização de Washington, né? Então esse é o caráter federalista americano, que é a ideia de que a descentralização garante a não tirania nem da maioria, nem a tirania da burocracia do governo federal. Aqui o Brasil é o oposto, a gente vive sob a tirania da burocracia do governo federal. Não há federação no Brasil, na verdade, é muito frágil. Luiz Felipe Pondé, filósofo que está sempre conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes, volta ao longo do dia aqui na Rádio Bandeirantes para conversar mais com os nossos ouvintes. Grande abraço para você, hein, Pondé? Abraço, obrigado. Bom trabalho para vocês. Até a próxima.